Olá pessoal, bom dia, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Regulei Fagundes, hoje é dia 2 de janeiro de 2019, não é 18 não, quase que eu falo 18. Bom pessoal, antes de mais nada se inscreve no canal, aperte nas notificações, compartilha, comenta, aperta o joinha de vocês, deixa aquele like bacana, agradecendo mais uma vez ao pessoal aí que se inscreveu no canal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos começar o dia um pouco atrasados, né? Algumas coisas para resolver e acabou atrasando o horário. Mas eu vou fazer aqui, na verdade, só uns pequenos comentários nesse primeiro vídeo de hoje, relacionado a esse período de eleição, né, que o Brasil viveu desde setembro. Na verdade, viveu um pouquinho antes, né? Mas desde setembro, que é de uma forma oficial, né? Nós tivemos aí uma campanha muito, vamos dizer assim, quentíssima, né? De ambos os lados. Tivemos aí também uma forçação de barra por parte da esquerda, que eu acho que foi isso que ferrou bastante também com a esquerda, né? Aquela questão de querer porque querer que Lula fosse candidato. Mas na verdade eles já sabiam que Lula não poderia ser candidato por conta dos processos e da forma que ele foi condenado. Mesmo eles dizendo que Lula é um preso político, eles sabem que não é assim, mas eles usam aí esse argumento para tentar, de alguma maneira, enganar algumas pessoas ou fazer as pessoas caírem nessa ideologia e simpatizarem com a causa de Lula. Tornar Lula aí num mártir, né? Que na verdade de mártir Lula não tem nada. Enfim, e aí o PT fez essa forçação de barra, que eu acho que se eles tivessem colocado o Haddad desde o início e não tivesse feito essa forçação de barra, ou escolhido um outro, e esse candidato ter tido o apoio do Lula, possivelmente eles teriam ameaçado mais o Bolsonaro do que a forma que eles fizeram. A forma que eles agiram acabaram ajudando o povo a decidir mais rápido por votar em Bolsonaro. E aí nós tivemos a facada, né, que foi o ponto ápice da política. E, consequentemente, nós vimos uma ação nunca vista antes, como diz o ex-presidente Lula, né, nunca vista antes na história do país. Né, um candidato que não saiu às ruas, mas mesmo assim a população mobilizou-se por conta própria, sem ganhos, sem ninguém oferecer nada, sem ninguém de partido estar à frente. A população simplesmente saiu cumprindo a agenda do Bolsonaro aí Brasil afora. Isso foi algo assim muito inédito na história da política no Brasil, né? E eu creio que acho que no mundo, né? Você vê Bolsonaro internado e o povo nas ruas gritando o nome do Bolsonaro. E acho que se Bolsonaro tivesse nas ruas, a lapada, que nem diz o povo aqui, teria sido muito maior do que foi, né? Mas enfim, continuando, né? Aí passamos esse período aí em que as pessoas saíam às ruas, que as pessoas gritavam Bolsonaro, enquanto o PT e a esquerda, né, ficavam aí pagando 30, 50 reais para fazer levar as pessoas às ruas, e no fim das contas ainda teve um prejuízo de uma fortuna, né? Isso explica porque gastaram 30 e poucos milhões e ainda assim não conseguiram pagar essa dívida. E também mostra porque Bolsonaro com 4 milhões fez a diferença. Bolsonaro não precisou pagar ninguém para sair nas ruas. O povo saía porque queria mudança. E aí o povo votou nessa mudança, primeiro turno, segundo turno, Bolsonaro se elegeu. E aí mudou a retórica da esquerda, né? Até então uma retórica agressiva, buscando denigrir a imagem de Bolsonaro, editando vídeos, colocando vídeos, trechos de vídeos, juntando só pedacinhos de fala, sem contexto, para tentar derrubar a imagem de Bolsonaro. Aí quando nada deu certo, vieram com a história das fake news, né? Que se a gente parar para analisar e for observar direitinho, se você pesquisar na internet, você vai encontrar mais coisas apedrejando o Bolsonaro do que coisas apedrejando o próprio Haddad. Então, nisso, a gente já percebe que a mentira do PT não vai muito longe, né? Aquela Patrícia fez aquela matéria sem provas, sem nada, só com falácias e palavras, enfim, mas nada adiantou. Bolsonaro se elegeu, depois o PT começou uma campanha brigando de todas as maneiras para tentar invalidar a campanha, a eleição, né? Vamos dizer assim, a vitória de Bolsonaro, pediu
impugnação, pediu um monte de coisa aí, entraram com ações e tal. Bom, enfim, como sempre, né, a esquerda sempre sem noção, acabou que deu em nada. Bolsonaro foi ontem, dia 1º, né, empossado, tomou posse como presidente do Brasil, e a esquerda com o seu discurso de enfrentamento agora, oposição da oposição, porque agora eles não estão fazendo oposição política, eles estão fazendo uma oposição contra o país, contra o Brasil. Dona Gleisi já declarou várias vezes, inclusive eu tenho vídeos aí em que eu falo e mostro, né, ela dizendo com a própria boca dela, que o Brasil não haverá paz, que vai enfrentar, que vai criar um furdúncio no Brasil, né? Porque eles querem Lula, eles não querem o que o povo quer, eles querem o que eles querem. O povo não quer Lula, o povo não pede Lula, o povo não clama por Lula. Você pega um país de mais de 200 milhões de pessoas, olha o ano novo do Lula, quantas pessoas tiveram. Gente, não chega a 0,0,0,01%. Né? Você pega aí 500 pessoas para um país de 200 milhões, é muito irrisório. Mas eles continuam nessa cantilena deles aí, né? Insistindo Lula livre, coisa que a gente sabe que Lula não vai ser livre, porque Lula cometeu crime, gente. Né? É preso político não, é criminoso mesmo. Tá lá as provas, né? Eles fingem que não vê, dão uma de João sem braço. E muita gente se deixa levar porque não pesquisa, às vezes não entende do ofício jurídico, não sabe como funciona. Então aí ouve lá, eles falam, não, porque não tem prova, porque não sei o que e tal. Aí fala, realmente não tem prova, cadê as provas? Mas é porque o pessoal não sabe como funciona e acaba se iludindo. E muitas dessas pessoas são pessoas mais pobres, mais carentes, né? Que são as pessoas que eles se utilizam para manipularem, né? Infelizmente. E aí Bolsonaro assumiu ontem, né? Um discurso maravilhoso, mais uma vez quebrando a perna da esquerda, porque a esquerda vem dizendo que o Bolsonaro tem um discurso de ódio, que o Bolsonaro é machista, homofóbico e tal. Ontem vocês viram, né? Ele é tão machista que a mulher dele é quem foi privilegiada, cara. Quer dizer, um cara machista, mas a esposa é quem chama a atenção dentro de um discurso, dentro de uma posse. Gente, é incrível, né? A ação da Michelle Bolsonaro foi algo que não se viu em nenhuma posse no Brasil. E ela teve uma participação muito importante. Então ali eu acho que quebrou mais uma vez a fala, né, do machista, que eles dizem que o Bolsonaro é machista, né? E eles falam que ele é homofóbico, que ele vem para dividir, não sei o que e tal. Mas o discurso de Bolsonaro, ele não classifica pessoas ali. Ah, porque são negros, porque são brancos, porque são pretos, porque são isso, porque são homens, ou héteros ou não. Ele não classifica. Você vê que a fala dele é no geral, ele generaliza todo mundo. Ele coloca todo mundo num patamar só, passa a régua e deixa todo mundo no mesmo naipe. Não tem branco, não tem negro, não tem homossexual, não tem pobre, não tem rico no governo dele. O que ele vê são brasileiros, ele discursa para brasileiros, né? E a esquerda, vocês viram, ele falou que quer fazer a posse de Lula. Até agora eu estou procurando matéria para ver onde foi que empossaram ele, qual foi a poça que empossaram ele. Até agora eu não vi. E aí o PT falou, não, nós não vamos, o pessoal disse, nós não vamos, mas sabe como eles são, né? Eles não vão porque querem chamar a atenção, mas foram assistir, mas assistiram de algum lugar o discurso do Bolsonaro, né? Para quem não queria saber de Bolsonaro, estavam muito atentos ao que o Bolsonaro falava. Inclusive até soltaram algumas notas lá no Twitter, né? Reclamando, porque eu ouvi ele falar, mas não vi ele falar em medida. A gente tá cansado, eu disse isso aqui ontem, né? A gente tá cansado de ver promessas e promessas e promessas e no final das contas não vê nada. Então eu acho que o Bolsonaro acertou muito nessa questão de não ficar falando negócio de medida agora, né? Primeiro ele precisa ver o prejuízo, o rombo que o PT fez no Brasil, para poder ter uma ideia do que ele pode fazer. Porque ele pode chegar a dizer, a gente vai pagar a dívida externa, a gente tem dinheiro, chega lá, não tem. E aí? Vai tudo por água abaixo. Então acho que cautela nesse momento para Bolsonaro foi a melhor coisa. Então nós estamos começando agora um período novo, gente, né? Nós estamos saindo de um governo comunista, um governo que prega democracia, liberdade de expressão, mas não aceita a opinião dos outros, vive cerceando os nossos direitos, mas eles dizem que não, eles dizem que luta pelos direitos dos trabalhadores. Bom, de que trabalhadores, né? Eles lutaram pelo direito de desempregar 14 milhões de pessoas e tem gente que não vê isso. O Brasil
indo ao buraco, mas muita gente se deixou levar por palavras, gente, palavras. O PT falou demais, prometeu demais, não fez nada, né? Enfim, destruiu a nossa sociedade, destruiu a nossa cultura, destruiu o nosso país. E Bolsonaro aí agora estão, porque agora é o conservadorismo. Bom, o liberalismo não deu certo, né? O liberalismo não deu certo. Porque na verdade se foi liberalismo, foi libertinagismo, libertinagem, né? Libertinageirismo, sei lá como é que chama a palavra aqui. Mas foi mais ou menos isso. Eles abriram o Brasil ao meio e ferraram o Brasil até onde não podia mais. Graças a Deus não puderam continuar para acabar de levar o país ao buraco. Hoje eles criticam o Bolsonaro, hoje eles têm que criticar mesmo, porque a política de Bolsonaro dando certo vamos dizer assim, é o último prego na tampa do caixão da esquerda. Porque dando certo essa política do Bolsonaro, vai mostrar que todos os 13 anos do PT foram jogados fora. Foi uma ilusão, foi uma mentira, serviu só para criar corruptos, para roubarem o país, roubarem o brasileiro. E aí fingirem, aí enganarem, que nem a Dilma fez em 2014, né? Falando que estava tudo bem, que não ia ter aumento, que não ia ter imposto. Uma semana depois que ela ganhou, aumentou gasolina, aumentou energia, aumentou gás, aumentou tudo, gente. O Brasil se viu numa maquiagem incrível de números. Ela passou números na campanha que depois, quando ela ganhou, os números vieram à tona, os verdadeiros números. E o Brasil, né? Não, porque a reforma da Previdência. O pessoal esqueceu a reforma da Previdência da Dilma. Ela tirou direitos. Você sabe esse negócio do aposentadora por viuvez? Antes o cara morria, a viúva, não importando a idade, recebia a sua aposentadoria. Hoje não. Hoje ela cortou, parece que é dos 40 aos 45 anos para frente, que a mulher passa a ter direito à aposentadoria por viuvez dentro de um casamento. Então, quer dizer, às vezes a gente não vê, as pessoas não veem os boicotes. É porque a esquerda, eles são espertos. Eles vão tirando um pedacinho daqui, tirando um pedacinho dali, outro pedacinho dali, de uma forma que o brasileiro não note. E aí depois, quando o Brasil está afundado, aí vem, não, porque essa política tal, não sei o quê. Bom, o Brasil está do jeito que está, porque eles estão. Então nós estamos agora, gente, à beira de uma nova, vamos dizer assim, de uma nova gestão. Um novo estilo de política. Nós já tivemos a diferença aqui na escolha dos ministros. A galera aí não tem vínculo partidário no sentido de favores, né? No sentido de favores. Não, o PP ou o PSDB ou não sei quem fez um favor para mim, então vou fazer um favor para eles. Não. Na verdade, as pessoas que estão nos seus cargos hoje são pessoas técnicas, formadas na área. Você pega o Ministério da Justiça, eu nunca vi um Ministério da Justiça no Brasil tão bem articulado, tão bem formado, com pessoas ligadas à área como esse do Sérgio Moro, né? São promotores, são delegados, né? O próprio Sérgio Moro, magistrado, enfim, são pessoas que entendem do assunto, que fazem parte daquele convívio, né? Não é você pegar lá um sociólogo e colocar ele como ministro da Justiça, o cara que não entende nada, né? O ministro da Educação, Paulo Guedes, o cara super formado, aí, muito conceituado na área da economia, um cara que entende, se cercou de pessoas também que entendem da área. Então, por aí nós estamos vendo que o Brasil já teve uma mudança muito grande. E, enfim, Bolsonaro está chegando, muitas promessas na campanha, e já fez algumas concessões, porque diziam que ele não fazia, né? Que ele era bruto, que ele era um cara que ia governar sozinho, porque não tinha apoio. E nós estamos vendo hoje um cenário muito diferente entre a fala da esquerda e a ação e as atitudes e o que tem acontecido no meio político ao redor de Bolsonaro. Então, gente, vamos tocar o barco para frente, vamos esperar. Não vamos ansiosamente achar que Bolsonaro vai resolver tudo do dia para a noite nesse primeiro ano. Eu acredito que o Brasil, por mais sério que seja o político e mais honesto que seja a equipe que esteja ao lado dele, e mesmo deputados e senadores, por mais sério que esses caras fossem, íntegros, 100%, eu acho que o Brasil não se recuperaria aí ao longo de um ano. Eu acho que depois de um ano é que o Brasil começa, gente, a dar os primeiros passos para começar a se erguer. Afinal de contas, o prejuízo que a esquerda deixou no Brasil é muito grande, é muito grande. Imagine você estar num carro a 200 por hora.
a 200 por hora e o seu carro está praticamente sem freio e você precisa parar o carro, você vai pisar no freio, o carro não vai parar de vez, porque ele está quase se acabando ali, né? Não tem quase freio, mas ele vai parar. Você tem que pisar, sustentar ali, segurar o braço e ir contornando os obstáculos até a hora que o carro parar. O Brasil está assim. Nós estávamos descendo ladeira abaixo mais de 200 por hora, praticamente sem freio, porque do jeito que vinha sem controle, sem nada. O Bolsonaro assumiu aí, vai segurar o volante desse carro Brasil, vai pisar no freio, puxar o freio de mão, botar uma primeira e deixar o carro segurar ao máximo até ele parar de ir para o abismo. E aí retomarmos o crescimento do nosso país. É isso que nós estamos precisando, é isso que nós estamos esperando. Tanto um crescimento econômico, quanto um crescimento na área da educação, na área da saúde intelectual. Enfim, mudar a nossa juventude e trazer para o país algo de edificante. Chega de ideologia de gênero, chega desse negócio aí, dessas anarquias que a esquerda tem colocado aqui no Brasil. Tudo que eles queriam era dividir o povo brasileiro em várias classes, em vários grupos, depois criar uma guerra civil para acontecer como Cuba, Venezuela, para entrarem com uma revolução e criar o Kaiser. Eu esqueci o nome do cara que escreveu o livro da Arte da Guerra, mas das táticas é você fazer com que o inimigo se divida em vários grupos e depois fazer com que o inimigo se desentenda entre eles mesmos, entre os grupos formados. E aí eles mesmos se destroem. Foi isso que o PT tentou fazer com o Brasil. Dividiu o Brasil aí em vários grupos, como homossexuais, heterossexuais, feministas, machistas, homem, negro, branco. E aí depois começou a disseminar o ódio entre eles, na intenção desses grupos se atracarem e depois a esquerda entrar com uma solução e dando uma e acabar dominando tudo. Mas graças a Deus que o Brasil abriu os olhos e Messias Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil e muita coisa vai ser diferente, vai ser para melhor. Este é o canal Brasil Notícias, a gente fica por aqui trazendo mais informações a qualquer momento para vocês, se Deus quiser. Um abraço, eu sou o Rio Fagundes, estamos por aqui.